Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clube Black Excel. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como você fazer uma contagem, tá? De um critério específico dentro aqui de uma tabela. Então vamos lá, imagine que nessa base de dados que você recebeu, você precisa fazer a contagem de quantas vezes que se repete a palavra masculino, tá? Se você for fazer aqui um por um, você vai levar 2, 3 minutos para fazer uma contagem aqui. E se eu te falar que você pode fazer isso aqui em menos de 5, 6 segundos? Então, fica comigo aqui no vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer isso. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Para a gente fazer essa contagem, eu vou utilizar aqui uma função que ela se chama CONT-C. A função CONT-C no Excel, ela basicamente vai fazer uma contagem, tá, de um critério específico dentro de um intervalo de dados. Então vamos lá, vou deixar isso aqui mais claro para vocês. Então aqui na minha planilha, digamos que eu quero fazer então a contagem da palavra masculino. Então a palavra masculino, ela é o meu critério, tá? E aqui na minha tabela, na minha lista de informações, eu tenho então o meu intervalo onde ficam esses meus critérios, tá? Então esse aqui é o meu intervalo e esse aqui é o meu critério, tá? Vamos lá então. Primeiro, a gente vai vir aqui do ladinho para fazer essa contagem. Eu vou digitar igual, tá? E a gente vai colocar CONT-C. Então aqui, ó, conte.c. Então, olha o que fala aqui, tá? Ela calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, essa aqui é a nossa função CONT-C. Clico em Tab, tá? Então, no Tab, ela vai entrar aqui dentro da nossa função, tá? Basicamente isso. O que ela vai me perguntar? Primeiro, ela quer saber o meu intervalo, tá? Ponto e vírgula e o meu critério. Vamos lá, eu falei para você no início que o nosso intervalo é o quê? É esse intervalo que está aqui. Então, eu vou selecionar todo esse meu intervalo. Então, clica com o botão esquerdo e arrasta até lá embaixo, tá? E para a gente conseguir fixar esse nosso intervalo da C8 até a C44, a gente vai digitar o F4. Então, o F4, ele apareceu um cifrão antes do C, um cifrão antes do 8, tá? E a mesma coisa aconteceu aqui com a nossa célula C44. Agora a gente vai colocar ponto e vírgula e eu vou selecionar aqui do lado a palavra masculino, que é o que a gente vai contar agora. Então, cliquei no Enter, ele apareceu 17 vezes, então ele automaticamente fez essa contagem. Mas, Gabriel, por que você veio aqui antes e fixou esse meu intervalo? É simples, porque se agora eu quiser pegar e vir aqui no cantinho e arrastar para baixo, ele automaticamente vai descer a minha célula do critério que eu não fixei ela desce para cá, e o meu intervalo ele permanece da C8 até a C44. Então, foi por isso que eu fixei ela. Então, para você fixar o intervalo, você sempre vai utilizar o F4, tá? Vamos fazer o mesmo teste agora, considerando que o que a gente quer fazer agora é a contagem das cidades, tá? Então, o nosso intervalo agora é diferente. Aqui, eu vou ensinar de uma forma ainda mais detalhada para você. Então, você vai colocar igual conte.c. Então, você entrou dentro da sua função e aqui em cima, na sua barra de fórmulas, você vai ter esse Fzinho com X. Clica nele. Tá? O que vai acontecer? Vai abrir uma nova caixinha e nessa caixinha ela vai te explicar o que a função pede. Tá? Então imagina que eu não tenho aqui o vídeo do Gabriel, você quer fazer sozinho ali no seu Excel. Aqui ele vai te falar o que você precisa de critério específico. Então, primeiro, o nosso intervalo, que é a nossa primeira linhazinha que está aqui em cima, ele é o intervalo das células na qual você deseja contar, né, as células de que não estejam de que não estão em branco, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira parte, que ela é o que? Ela é referência, tá? Ela é a nossa referência. E o critério, como já falei, tá? É o que você quer contar. Então, primeiro, você pode clicar aqui nessa flechinha para cima, você vem aqui, seleciona todo o intervalo, então, seleciona o intervalo, F4 e dei um Enter. E agora, aqui na sequência, eu venho no meu critério, e o meu critério está aqui do ladinho, que é São Paulo. Digitei Enter e OK. Então, pronto, ele já contou aqui que São Paulo se repetiu 4 vezes. Se eu fizer a mesma coisa, clico e arrasto, ele conta aqui que Rio de Janeiro ele se repetiu 6 vezes dentro desse intervalo. Ok?
Mas agora imagina que você quer contar não somente a palavra São Paulo, a palavra Rio de Janeiro, ou a palavra masculino e feminino, mas você quer saber quantas vezes que se repete em uma mesma linha a cidade de São Paulo do sexo masculino e a cidade do Rio de Janeiro do sexo feminino. Então agora você tem dois critérios. Você tem o critério que é a cidade e o critério que é o sexo. Então, para isso, você não vai utilizar a função conte-se, e sim a função conte.ses, que ela vai te dar, então, a condição de você colocar um critério a mais. Então, vamos lá comigo. Digita igual, conte.ses, clica no tab, tá? O que ele vai te pedir primeiro? Primeiro vai te pedir um intervalo de critérios 1. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem a primeira palavra aqui, que é a cidade. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar toda a minha cidade, com o botão esquerdo, F4, ponto e vírgula, e o meu critério aqui como cidade. E agora ele pede, ponto e vírgula de novo, né? Já selecionei aqui, o intervalo de critério 2. Qual o critério 2? Vai ser o sexo. Então, eu vou vir aqui do ladinho, clico, arrasto para baixo, F4, ponto e vírgula, e agora eu preciso selecionar essa célula que está aqui atrás. O que eu posso fazer, tá? Eu posso clicar aqui em cima e botão para baixo. Então, cliquei aqui em cima, botão para baixo, só para eu conseguir jogar para lá, tá? E dou um Enter. Então, pronto. O que ele fez? Ele fez a contagem de quantas vezes que se repetiu em uma mesma linha a palavra São Paulo e sexo masculino. Se eu arrasto para baixo, quando a gente olha aqui, Rio de Janeiro e a palavra feminino, então elas se repetiram 4 vezes dentro aqui dessa nossa tabela aqui. E o que é interessante? Como a gente colocou o nosso intervalo de critério, o nosso critério em uma célula, se eu vim aqui digitar feminino, ele vai fazer uma contagem para mim. Então, se eu digito feminino, ele vai estar pegando aqui como meu intervalo, ele vai fazer essa mudança. Vamos colocar aqui uma outra palavra, vamos colocar aqui Brasília. Então, ó, se eu colocar Brasília, ó, Brasília feminino 5. Então, você viu que já mudou? Então, isso que é uma parte boa de você utilizar uma célula como a sua referência, como o seu critério. Que você pode vir aqui, você pode criar uma lista, você pode mudar essa palavra, que a nossa função ela vai fazer uma contagem de acordo com aquele seu critério. Gostou dessa dica? Aprendeu bastante como que é o Excel? Então vai lá, pratica bastante e me fala aqui nos comentários o que você achou e se isso aqui te ajudou. Não se esquece de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para receber mais vídeos quando estiver publicando. Tá bom? Te vejo no meu canal. Até mais e tchau, tchau.